cumprem sua missão constitucional e que estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. A nota foi divulgada no dia seguinte à participação do presidente em um ato em Brasília, conforme o Augusto Nunes acabava de fazer o seu comentário. Numa transmissão durante o protesto, uma live, o presidente afirmou que, abre aspas, chegou ao limite e que não tem mais conversa, foi a expressão adotada. A nota do Ministério da Defesa também classifica como inaceitável a agressão a profissionais de imprensa. No comunicado, o Ministério afirma que Marinha, Exército e Aeronáutica são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. Vamos seguir então aqui no tema. José Maria Trindade, você abre agora a roda. Olha, Silvio, o que aconteceu foi o seguinte: o presidente aí, nesta fala, acabou expondo as Forças Armadas, né? E era preciso dar uma resposta. E o contexto ele fica complicado, aí é bem sensível, porque não se trata apenas da opinião pública, dessa história aí de distribuir vídeos no WhatsApp com falas disso, não. Aí já se trata de um convencimento de um poder que não é exercido exatamente pelos mandatos, mas assim, de ex-presidentes, de generais que estão na reserva, né? De um continente muito maior de poderes, inclusive de militares. E o presidente, depois de uma reunião com os generais da ativa, uma reunião assim é importante. O presidente da República é comandante em chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas são um órgão de poder, mas do poder do Estado e não exatamente do governo, né? Mas nas Forças Armadas existem generais que acreditam que o poder é das Forças Armadas e que o presidente da República é um poder concedente, ou seja, as Forças Armadas é que num ato de abertura decidem que ele será o poderoso, porque ele foi eleito pelo voto popular. Alguns entendem assim, não é assim. O presidente da República, eleito pelo voto popular, ou seja, a força do povo, é o comandante em chefe das Forças Armadas. E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os comandantes. E depois desta reunião, ele fez o discurso dando a impressão de que houve ali um acordo com as Forças Armadas, inclusive de poder. Eu, sinceramente, presidente, você não precisa de intervenção. O presidente Jair Bolsonaro é o presidente eleito pelo voto popular, tem mais 3 anos de mandato e mais a possibilidade fortíssima de se reeleger, ou seja, mais 8 anos, 7 anos, né, de mandato. Uma intervenção pressupõe um ato externo. Então seria uma intervenção no governo militar, no governo Bolsonaro, né? E numa intervenção, no caso de uma intervenção militar, eu duvido, eu não tenho informações, eu tenho avaliação de que eu duvido de que, no caso, não vai acontecer. Já conversei com vários militares da reserva e um da ativa, e todos dizem a mesma coisa: não tem essa possibilidade de intervenção militar e tal. No caso de uma conjuntura que exigisse que as Forças Armadas tomassem o poder, eu duvido que eles colocariam um capitão no poder. Seria um general que estaria em nome das Forças Armadas na presidência da República, porque o que está agora não é um militar, é um civil eleito pelo voto popular e que fez uma grande revolução no país, que é Jair Messias Bolsonaro. Então eu acho que ele tem que parar com esse apoio. Na verdade é o seguinte, ele não gosta desse apoio de intervenção, ele gosta do movimento. É bom manter as pessoas que o apoiam nas ruas, é bom manter esse apoio, mas esse apoio à intervenção militar é que está estragando todo o contexto e levando o presidente a esse tipo de conflito. Então, eu acho o seguinte: não dá para pensar em possibilidade de intervenção e é contraditório, não precisa intervenção. O presidente Bolsonaro é o presidente da República eleito, né? Então, vejo essa incoerência e entendo que não é possível continuar nesse tipo de debate. Veja aí, levou o ministro da Defesa a divulgar uma nota oficial dizendo que a lealdade é com a Constituição, é com a legislação, né? Não é com pessoas. Perfeito, Silvio. Zé Maria. Pois bem,
Oi, Augusto. Olha só, eu ia passar Queria comentar, a gente tem um intervalo ou falo depois? Não, pode seguir agora, Augusto. Bom, eu repito que eu torço pelo sucesso do governo Bolsonaro, torço mesmo. Hein? É por isso que eu recomendo a ele que converse mais vezes com o general Eduardo Vilas Boas. O general Eduardo Vilas Boas consolidou essa postura do Exército, que é democrática, defende a democracia, o Exército, e é profissional. E sabe manter a ordem pública, até com o general Vilas Boas soube manter a ordem pública até com um tweet. Aquele em que quando se ameaçava, o Supremo ameaçava soltar o Lula, isso poderia. Era uma grave ameaça à paz pública, à ordem pública. E aí ele soltou um tweet em que ele dizia que o Exército estava atento ao comportamento, às instituições, etc., e se referiu à impunidade, que o que não podia acontecer era alguma coisa que favorecesse a impunidade. Esse foi o recado e tanto bastou para que o Supremo criasse juízo. Isso é zelar pela democracia, não é intervir. Não é nenhuma intervenção. Intervenção irregular, não, pelo contrário, é o Exército cumprindo o seu dever. Agora, o Exército Brasileiro está fora de golpe e o presidente Bolsonaro não tem que temer nenhuma tentativa de infringir as normas constitucionais e as leis por parte de oposicionistas ferozes, porque isso o Exército não deixa acontecer. Não precisa estar solidário com o governo. E general, como descrito pelo Zé Maria, que ainda pensa que é o Exército que está por cima de tudo e o poder do presidente é concedido pelo Exército, esses aí estão no século passado, né? Alguém precisa avisar que já chegamos a esse século. Esses sim precisam ouvir também o general Eduardo Vilas Boas. O poder emana do povo. E esse poder que emana do povo foi transferido para o presidente Bolsonaro pelo voto direto. As pesquisas de opinião mostram o presidente na liderança, né, do elenco aí de possíveis candidatos. Então ele foi eleito pelo voto. Ele tem chance de ser reeleito pelo voto. E vai querer o quê? Uma intervenção a troco do quê? Para dar mais poderes a oficiais que o cercarão, para tutelá-lo. Isso não existe. É um raciocínio muito bêbado esse. Não faz sentido. Então, ele só deve... O presidente Bolsonaro, se está preocupado com tentativas de golpe de Estado, pode dormir tranquilo. O Exército não permitirá que isso aconteça. O Exército não vai se meter em nenhuma quartelada, não. Ele é um garantidor da ordem. É isso. Nós estamos numa democracia que, embora adolescente, né, já cresceu o suficiente para a gente descobrir que nós não precisamos de ninguém que sirva de babá, né, babá de adulto. A gente sabe escolher presidente. Se não sabe, vamos aprendendo. E por que eu vou achar que alguém, um homem providencial, pode escolher por mim? Isso aí não é você entregar a tua autonomia, é realmente ser babá de marmanjo. Quem procura o homem providencial está atrás de babá de marmanjo. Parem com isso. Existe um presidente no seu segundo ano de mandato, no 5º mês do segundo ano. Falta tempo ainda, então deve se preocupar em governar e esquecer essas brigas políticas sucessivas. E deixemos o Exército fora dessa, até porque ele quer ficar fora dessa. A nota do comandante do Exército repete, apenas reafirma as teses democráticas muito bem defendidas pelo general Eduardo Vilas Boas.